Olá, eu sou a Fernanda, sou trabalhadora espírita da Casa de João Pedro e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o Dia de Finados. Esse dia que nós temos reservado para render as homenagens aos nossos entes queridos que já partiram desse plano. Mas a proposta aqui hoje é trazer um olhar mais leve para esse assunto. Quando eu recebi a incumbência de falar sobre esse assunto, eu pensei, nossa, que difícil, né, falar sobre isso, porque é tão delicado, né, nesse momento de dor, nesse momento de separação momentânea, né, como abordar esse tema que para muitos é tão sofrido. E a ideia, então, é trazer essa leitura leve que a doutrina espírita tem, mostrando um pouco do nosso entendimento em relação à partida. Então, trago a proposta aqui de nós falarmos sobre finados como o Dia dos Vivos. Mas de onde vem esse entendimento de que a morte não existe? De onde vem essa crença, esse acreditar que nós estamos aqui em carne, mas que nós somos espírito? E é algo como se nós sempre já tivéssemos internalizado, né? Parece que é como se fosse algo instintivo, porque quando nós vamos lá para trás e vemos de há muitos, né, há muito tempo, os nossos ancestrais, entre costumes e rituais, vemos que foram encontrados muito objetos em cavernas, em túmulos, mostrando que esses povos praticavam rituais importantes em homenagem aos seus mortos, né? Então, deixavam joias para que fossem aceitos no plano espiritual. Isso já nos mostra que já desde há muito se acredita na sobrevivência do espírito depois da morte da carne. E trazemos já um pouquinho aqui, por exemplo, os povos mesopotâmicos, que costumavam enterrar os seus mortos com os seus objetos, os seus pertences, as suas marcas de identidade pessoal, de identidade familiar, além de também comidas foram encontradas. Isso tudo era feito para que eles pudessem atravessar, né, essa passagem de uma forma suave, de uma forma a serem aceitos, né, pelas divindades. Então, mostrando, como a gente já falou anteriormente, que isso já vendia muito e quase como se instintivamente soubéssemos, né, que estamos neste corpo, mas que não pertencemos a este lugar. Os hindus também, né, incineravam seus corpos com o objetivo de libertar, né, dos pecados, de apagarem as memórias, de dissolverem essa identidade atual de carne. Então, aqui também mostrando, né, um provocar de libertação, né? Então, esse fogo que queima, que purifica, que nos remove essa carcaça carnal, né? Então, também querendo libertação para o espírito, para que ele possa ascender e chegar da melhor forma possível no outro plano. O México, né, que a gente trouxe aqui, né, com essa intenção de mostrar, né, que até hoje no México eles comemoram com muita festa o Dia dos Mortos, como eles chamam. O Dia dos Mortos é uma celebração da vida de quem se foi, né? Então eles comemoram a vida da pessoa e chamam este ser que se foi, o espírito, para que esse espírito participe dessa grande festa com muita alegria. Então é um entendimento de que, como eu falei, uma consciência, quase como uma consciência de que existe algo, isso vem há muito tempo, não é de hoje. E no Brasil nós instituímos um feriado, um momento único
de reflexão, onde temos que fazer essa interiorização, essa homenagem, render homenagem a essas pessoas que se foram, nesse entendimento dessas culturas, dessas religiões, e nosso também, aqui no nosso país, que existe algo que sobrevive à decomposição do nosso corpo carnal. Existe algo além da matéria. E este algo recebeu o nome de espírito. Então, nós vamos aqui chamar o nosso codificador da doutrina, Allan Kardec, e ele já traz aqui no livro dos Espíritos, ele fez essa pergunta, como muitas, inúmeras outras perguntas, ele fez essa pergunta para os espíritos. Mas o que é o espírito? E os espíritos responderam. Que definição pode se dar aos espíritos? Pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Então, esse mundo aqui, da matéria, eles não estão mais. Mas eles continuam povoando outros mundos. Morrer é continuar vivendo em outra dimensão, na dimensão espiritual, com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual expandida, com os amores, com as alegrias, com as saudades e também com as nossas imperfeições, que não conseguimos superar quando aqui na carne. Para nós, a vida continua e mais, com muita responsabilidade. E neste sentido, podemos dizer que os espíritos fora da carne, libertos, são mais vivos, estão mais vivos do que nós. Pergunta 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, eles respondem. Os espíritos respondem. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas, ou das inteligências que não têm corpo, mas sobrevive à morte do corpo físico. Precisamos do corpo físico. Somos daqui, estamos aqui, mas não somos daqui. Pertencemos ao plano espiritual, mas precisamos do corpo físico momentaneamente. E a gente vai agora descobrindo por quê. Pergunta 85. Qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? Resposta dos espíritos. O mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Podemos concluir que muito antes da experiência física, o mundo espiritual já existia. Nesse sentido, somos um reflexo do que já existe lá no plano espiritual. A doutrina espírita, para nós, a vida é como um caleidoscópio, cheio de mudanças, cheio de reviravoltas. A morte é só uma pecinha de um grande quebra-cabeça. E a vida é uma mistura de muitas existências. A reencarnação, morrer, nascer, voltar, é a chave para esse grande ciclo, onde a morte é só o começo de uma nova jornada. Então, a morte, para nós, não é vista como um fim, mas sim como uma parte natural de um grande processo de evolução e de aprendizado. Novamente, estamos aqui, mas não somos daqui. Pertencemos
ao plano espiritual. Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas, para chegar até essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal, a expiação. Então, essas inúmeras encarnações que nós temos, que nós já tivemos e que nós teremos, tem um grande objetivo. A nossa alma vai aprendendo esses saberes, que são muito necessários, tanto de ordem intelectual como de ordem moral, e assim nós vamos extirpando de nós as nossas más tendências. E assim nós vamos construindo as nossas virtudes. Precisamos voltar e aprender novamente nessa grande escola, que é o nosso planeta Terra. A encarnação, nesse sentido, é uma bênção, é uma grande oportunidade de evolução espiritual. Pergunta 149. Em que se torna a alma logo após a morte? Resposta dos espíritos. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então, o que acontece conosco? Partimos daqui para a nossa verdadeira morada, onde retornaremos e continuaremos nossas atividades, conforme foi a nossa vivência nesta encarnação. Recolheremos todas as benesses no nosso retorno espiritual. Então, precisamos manter sempre este olhar de que não somos daqui, mas estamos aqui, e é muito importante estarmos, porque precisamos desses aprendizados. Pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Resposta. Isso depende. Se fizeres o mal com o desejo de fazê-lo, vos envergonhareis de tê-lo feito, em um primeiro momento. Para o justo é bem diferente. É como o alívio de um grande peso, porque não teme nenhum olhar indagador. Exatamente o que acabamos de dizer. Nós precisamos manter a postura de entendimento e de aprendizado, que nós estamos aqui, precisamos estar aqui, e precisamos ultrapassar as nossas dificuldades e assim promover o nosso melhoramento, para que, ao chegarmos, ao retornarmos ao plano espiritual, estejamos confiantes de que demos o melhor em nós e de que fizemos o melhor dessa encarnação que nos foi concedida. A morte não existe. E essa imagem, ela mostra muito, né, do que significa a morte, né, essa passagem, né, que a gente faz deste plano para um outro plano, como um grande portal, né, que nos leva e nos conduz nessa grande amorosidade de Deus, nos concede, né, esse momento de aprendizado e um momento de retorno ao plano espiritual, de cabeça erguida, certo de que demos o melhor de nós. E se não conseguimos, com certeza seremos perdoados, né, por essa grande luz que nos envolve. Então, de acordo com o Espiritismo, com as nossas crenças, a morte, ela é uma metamorfose que nos guia a um caminho sem fim.
uma vez que os espíritos são imortais e apenas habitam temporariamente os nossos corpos físicos, com o objetivo de evoluirmos no amor, do átomo ao arcanjo, este grande caminho que nós percorremos, nascendo, morrendo, renascendo, e assim, evoluindo até conseguirmos chegar à perfeição. Sempre no amor, na luz desse grande Pai, que só nos conduz para o bem. Nesse sentido, é uma perspectiva transformadora, né? Quando a gente se depara com essa realidade espiritual, isso transforma muito cada um de nós, principalmente no nosso entendimento de responsabilidade com a nossa existência, né? Com a responsabilidade de atos que praticamos, esse entendimento de que não devemos acreditar que a vida acaba aqui e eu só tenho essa vida, então eu vou aproveitar tudo que eu puder nessa vida, eu vou passar por cima dos outros, eu vou fazer o que eu quiser. Não é assim. Nós vamos prestar as contas da vida que nós tivemos. Então, esse entender, né, a realidade do futuro das almas, revela muita coisa, né? Essa permissão de comunicação entre os espíritos, isso traz como eu falei, uma responsabilidade muito grande, e como sempre dizem, né, quando a gente entra na doutrina espírita, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós seremos cobrados por tudo que nós sabemos e fizemos com esse saber, ou não fizemos, né? Seremos cobrados tanto pelo que fizemos, como também pelas nossas omissões. Então, essa transformação, sabe, de que o meu ato impacta na vida do outro e na minha vida para sempre. Porque, além desta vida, existirão outras vidas. Então, isso transforma muito, né, o futuro da própria humanidade. E essa crença, né, da vida após a vida. Então, para os espíritas, a morte não é mais um pesadelo. Ao contrário, sabemos que a certeza do renascimento transforma a nossa angústia em expectativa. Não queremos morrer, mas sim descobrir os mistérios da vida após a vida. Agora, encarar o fim é mais tranquilo. Nossos amigos espirituais que vivem em outro plano se comunicam conosco através dessa doutrina e nos contam como funciona o mecanismo da vida e da morte. Explicam que a morte é uma parte essencial da jornada do espírito, em busca da perfeição e da felicidade completa, que é o céu, através da reencarnação. Então, esse entendimento, esse saber, essa certeza de que nós estamos aqui, precisamos estar aqui, precisamos do aprendizado, não queremos morrer, queremos viver, queremos executar os planos que foram feitos para nós nesta encarnação. Mas, ao entendermos tudo isso e tentarmos dar o nosso melhor, temos a tranquilidade de que, quando chegarmos no plano espiritual, seremos quase que recompensados por termos feito aquele mínimo que nos foi dado como tarefa. Então, esse consolo dentro de nós, que a vida continua. E aí nos deparamos, né, com esse fenômeno, né, que é reencarnação.
partiu tão jovem. Como podemos explicar, né, esses processos de desencarnes precoces, por exemplo, esses que estão acontecendo hoje, né, nesses momentos turbulentos que estamos vivendo? Como explicar isso? Será que Deus é um Deus que não é Deus de amor? Quando a gente tem um entendimento sobre a doutrina espírita, nós, nesse sentido, a reencarnação nos traz um entendimento e uma explicação, né, de que, na verdade, nós somos resultado, né, resultado de outras vivências, como a gente já falou aqui. Então, muitas vezes, o espírito está nessa encarnação para viver um mês, para viver 10 anos, para viver 20 anos, para viver 100 anos. Nós temos aqui uma tarefa para cumprir. Isso faz parte de um grande plano, do átomo ao arcanjo. Nós precisamos cumprir os planos nessa certeza de que é o melhor para nós, né, nesses aprendizados que vão permitir a nossa evolução espiritual. Então, essas discrepâncias sociais que existem, também essas mortes prematuras, são instrumentos que mostram uma tendência evolutiva desses seres, né, no universo, num todo, né? Então, sabemos que Deus bom e amoroso tem para nós o melhor. E a reencarnação, nesse sentido, com a lei de ação e reação, ela nos ajuda a compreender essa realidade. Temos um caminho todo traçado que nós mesmos escolhemos viver. Aqui nós trouxemos uma passagem do livro Céu e Inferno, onde existe um capítulo, o Temor da Morte, que trata de toda essa questão, e esse parágrafo é muito interessante. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que não prenda ao presente. Depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou má direção deste. Então, com todo esse entendimento, com todo esse aprendizado que nós temos, com todas as documentações que temos do mundo espiritual, de como vivem os espíritos, nós não temos o que temer, né? Nós temos certeza de que a vida continua, de que precisamos esperar calmamente, construindo, realizando na nossa encarnação atual. Os nossos entes queridos se afastaram de nós momentaneamente. Nós nos reencontraremos com eles. E precisamos do presente. Precisamos realizar aqui e agora. Porque daqui vai refletir. Quando chegarmos das nossas ações aqui, irão refletir como vamos chegar ao plano espiritual. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém, sob uma forma concreta diante os nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós,
o mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte. Encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida, e não do nada. Com esse parágrafo, o Allan Kardec encerra o capítulo Temor da Morte. E é lindo, né? Porque aqui ele traz esperança, ele traz certeza. Não tem como nós termos dúvidas, está tudo descrito. Incontáveis casos, nós temos toda a obra do Chico Xavier, nós temos André Luiz vindo com todo o entendimento do que é o plano espiritual, nós temos as cartas dos espíritos, nós temos inúmeras comprovações. Então, esse temor da morte para nós, espíritas, não existe. Nós sentimos saudade, nós sentimos dor, também sentimos o luto, mas o desespero nós não sentimos, porque sabemos, temos a certeza de que nos reencontraremos com os seres amados. E aí é que está essa compreensão da morte, né? Essa resignação, esse acalento na nossa alma, né? Então, a mensagem do Espiritismo como esse conforto divino para que quando enfrentemos essa dor, todos nós enfrentamos a dor da perda, né? Quando perdemos alguém que amamos, mas os princípios do Espiritismo revelam que nós somos almas imortais, como já descrevemos aqui anteriormente, destinadas a evoluir individual e coletivamente através das diversas encarnações que nós temos nesse planeta. Então, o Espiritismo nos oferece muitas evidências, como eu falei, as inúmeras obras que temos já publicadas, cartas, depoimentos de espíritos, de que aqueles que se amam jamais vão se separar, não se separam. Isso é lei do amor, é lei divina. E nós vamos permanecer eternamente unidos, seja neste mundo, no outro mundo. A morte não é um fim. A morte é a porta para uma nova dimensão. O espírito segue a sua jornada, mantendo a sua essência e aprendendo em constante conexão com outros seres encarnados, desencarnados. Isso é muito libertador. Trouxemos aqui um trecho da Revista Espírita de maio de 1865, um espírito falando, conversando, nos relatou, né, nesse momento, que o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em vez de ser material e grosseiro, é fluídico, etéreo, da natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares, como o vosso se forma de coisas mais palpáveis, tangíveis e materiais. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino do além-túmulo. Então, nesse parágrafo, eles falam tudo, né? Desse corpo fluídico que nós não conseguimos acessar, né? Porque somos presos na carne, desse reflexo que é esse mundo que vivemos, de um plano muito maior. Então, tudo que nós temos aqui hoje já existia lá há muito. E muitas outras coisas, outros meios, outros materiais que sabemos que existem no plano espiritual, recursos incontáveis que nós não temos aqui, nesse nosso limitado terreno material. E por estarmos
Encarnados, presos nesse corpo, temos menos liberdade de ação, de pensamentos. Então, como eu falei antes, nesse sentido, os espíritos são muito mais vivos do que nós. Estão mais vivos do que nós. O mundo espiritual vibra em outra dimensão, etérea, portanto, não perceptível aos nossos olhos limitados. Os espíritos que deixam a Terra partem para esse outro lugar, passando a atuar nele. É o mundo espiritual. Através de psicografias, inúmeras psicografias, é possível compreender as diversas nuances deste mundo espiritual. Um pouco delas, né? De acordo com a natureza das almas que partem para lá, diferentes espaços são formados, é tudo plasmado, eles têm capacidade de plasmar com o pensamento deles. Isso tudo varia de acordo com a energia emanada por cada uma das almas que partem. Então, as obras psicografadas apresentam descrições de cidades inteiras, destinadas tanto a acolher e promover o bem, quanto locais de baixa vibração, onde as almas se reúnem devido às suas más tendências. Além desses lugares, há também o umbral, onde os espíritos permanecem por um tempo determinado, a fim de purificar os seus restos de fluidos vitais da última encarnação. Então, trazendo aqui esse entendimento, né, de que existem diversos níveis de vibrações no plano espiritual, e que são acolhidos os seres que desencarnam conforme o seu grau de entendimento vibracional, de entendimento, de merecimento, né? Então, aquilo que a gente já falou aqui anteriormente, da importância de vivermos hoje aqui no planeta Terra, neste corpo de carne, da melhor forma possível, né? Praticando bem a nossa reforma íntima, tentando melhorar a cada dia, observando as nossas limitações, tentando ultrapassar todas elas, e assim mudando o nosso campo vibracional, deixando tudo mais leve, para que quando adentrarmos, então, nessa morada espiritual, possamos ser recebidos em um entendimento melhor, em uma qualidade melhor como espíritos que nós somos. Pergunta: será que os mortos ficam sensibilizados ao lembrarmos deles? Sim, eles ficam contentes e sensibilizados com a lembrança dos seus nomes. Esse entendimento, trazendo aqui a pergunta 320, os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na Terra? Resposta: muito mais do que podeis supor. Se estão felizes, essa lembrança aumenta a sua felicidade. Essa lembrança é para eles um alívio. Olha que importante nós recebermos essa informação de que sim, essa lembrança amorosa, essa lembrança querida que temos dos nossos entes que partiram, essas orações que fazemos com a intenção do nosso coração, é muito importante para eles, que estão vibrando nesse plano maior, nesse plano espiritual. Recebem de nós todo esse amor e esse carinho, e se sentem felizes com tudo isso. Então, procuremos sempre vibrar no amor, lembrando deles de uma forma amorosa, deles sorrindo, dos bons momentos, e assim eles recebem e sentem um alívio. Eles responderam, sentem alívio com as nossas boas vibrações, as nossas boas lembranças. Pergunta 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de solene para os espíritos? Eles se preparam para visitar os que vão morar nas sepulturas? Sim. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, tanto neste dia como em qualquer outro. Então, no dia de finados,
os espíritos atendem aos chamados das orações. Essa data atrai mais espíritos do que nos outros dias, porque um maior número de pessoas convocam os espíritos. Então, sim, é uma data especial também para os espíritos, porque são convocados amorosamente, em grande quantidade, com esses pensamentos queridos, né, das pessoas que ficaram, as boas intenções. Então, isso tudo provoca uma vibração diferenciada para o dia de finados. Mas, no nosso entendimento da doutrina espírita, tu não precisa de um dia para isso. Tu pode fazer isso todos os dias, orando, enviando para esse ser luz, iluminação, amorosidade, para que ele possa ser conduzido, para que ele possa ser encaminhado, dando a ele, sim, todo esse alívio, como foi dito anteriormente, esse alívio dele ir em paz, dele ir confortado com as nossas vibrações amorosas. A importância, né, das visitas aos túmulos dos amigos que partiram. Então, essas visitas aos cemitérios para honrar os seus parentes, amigos, sempre deve ser muito respeitada, mas nós que acreditamos na morte do corpo físico, para nós a verdadeira homenagem vem dessa oração com o coração, independentemente do local onde se está. Então, essa vibração amorosa, essa oração feita fundo da nossa alma, desejando esse espírito que esteja bem, que vá em paz, que siga na luz, estudando no plano espiritual, trabalhando com as suas atividades, e ele aqui tendo esse consolo de que também estamos bem. Então, para nós que acreditamos somente na morte do corpo físico, as homenagens podem ser feitas diariamente, quando nós quisermos sentirmos falta desse ser amoroso, desse ser amado que partiu antes de nós. A comunicação com os espíritos pode ser feita através do pensamento. Nossos entes queridos que partiram podem sentir os nossos pensamentos se houver um vínculo sincero de afeto entre nós. Não há necessidade de esperar o dia de finados. A comunicação é possível em qualquer dia do ano. Como foi dito anteriormente, sempre que nos conectarmos em pensamento, as orações amorosas chegarão a esses seres queridos. Mas o dia de hoje tem uma vibração maior, porque são convocados em maior número. Concluímos que estaremos sempre juntos nessa jornada, né? A doutrina espírita traz esse consolo ao afirmar que os nossos entes queridos que já partiram continuam vivos conosco, nos nossos pensamentos. Nós muitas vezes sentimos suas presenças, sentimos seu cheirinho, sonhamos com eles, estamos em desdobramento nos sonhos com eles, e embora não possamos tê-los fisicamente, o sentimento verdadeiro que nos une, o sentimento de amor, segue atuante, de acordo com as condições espirituais. Mesmo já tendo realizado a jornada de retorno à pátria espiritual, eles continuam vivos e nos precederam nessa grande jornada. Morrer, renascer. Essa é a nossa jornada. Pensemos nesses entes queridos com muito amor. Tenhamos sempre em mente as boas lembranças vividas com eles, revivendo as memórias amorosas, esses momentos felizes que passamos juntos. Leve com carinho a pessoa amada, sempre no coração. Lembre-se para que ela viveu e não por que ela morreu. Para que esse ser veio, tudo que foi vivido, tudo que foi dito, foi aprendido. Isso vai ajudar a aceitar nesse momento tão
tão difícil, né? É difícil para todos, é difícil para todos nós. Mas a gente tem a certeza que finados é o dia dos vivos, e o dia dos vivos é todo dia. Nós estamos aqui, mas nós não estamos sozinhos. Eles estão conosco. Então, essa ressignificação da perda, transformando a dor em força, também é uma forma de processar esse luto de maneira positiva, fazer, né, não chorar de uma forma sofrida, né, realizar, né. Eu vi uma palestra ontem, ao invés de comprar flor, né, doe um alimento, transforme isso em trabalho, né? Podemos deixar de focar naquilo que nós perdemos e começar a olhar em direção aos nossos próprios potenciais, utilizar em prol do próximo, encontrar um novo sentido para a vida, ao acreditarmos que Deus, na sua infinita sabedoria, diante dele, sem revolta, ele sabe o que fez, o que faz por nós, sem raiva, perante os fatos que aconteceram. Cada um terá sua hora de desencarnar, de voltar, e aceitar, né? Nos prepararmos para isso, para esse momento de desenlace, e acreditando sempre na vida, que a vida nos chama para esse grande aprendizado, tanto para os que vão, quanto para os que ficam. Um dia estaremos juntos novamente, e esse amor é lei divina. Estaremos sempre juntos. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e nos encontramos em outra oportunidade. Alertamos para as palestras que estão acontecendo na nossa casa. Todos os sábados temos a nossa reforma íntima ou o estudo do Evangelho. Que possamos estar juntos novamente, em breve. E a todos, um lindo dia, muita paz, muita luz, muito amor.